Vamos ao exercício 4, que é o quinto bloco da aula 1, que trata sobre log dos processos em execução. Como nos demais exercícios, ele pede para que você reinicialize o simulador. Na sequência, ao executá-lo novamente, ative a janela do log no console. Crie dois processos iguais, dois processos do tipo CPU bound. E na janela de log, nós vamos observar as informações sobre as mudanças de estado dos processos, levando em conta o tempo que cada processo permanece nos estados de execução e pronto. Também, nesse exercício, nós vamos configurar o simulador com um valor de fatia de tempo diferente e com isso observar as diferenças na janela de log. E a reflexão é analisar o comportamento, de forma comparativa, da concorrência de dois processos do tipo CPU bound sendo executado em dois sistemas operacionais que se diferenciam apenas pelo valor da fatia de tempo, ou seja, um sistema operacional com quantum pequeno, quantum baixo, e um sistema operacional com quantum maior, com uma fatia de tempo maior. Então essa é a ideia. Vamos executar o simulador. Vou executar aqui o simulador SOSIM. Na janela eu vou habilitar já a janela de log, que está aqui. Está parada, porque obviamente eu não tenho nenhum processo em execução. E vou criar dois processos do tipo CPU bound. Criar. Então eu tenho dois processos do tipo CPU bound. Observando a minha janela de log, eu tenho então as informações sobre a troca de contexto. Então é mostrado ali os processos no estado de pronto, no estado de execução, estado de pronto, estado de execução, e os dois processos vão se alternando. E ele mostra, que a preempção é uma preempção por tempo, não é uma preempção por prioridade, e não é uma parada em função de que você tem na fila um processo com uma prioridade maior, porque aqui os dois processos têm a mesma prioridade. Então trata-se de uma preempção por tempo. A partir do momento que o processo está em execução e ele executa o tempo máximo permitido, de acordo com a fatia de tempo definida, ele sofre preempção e cede a vez para o outro. Então é isso que nós temos aqui na janela de log. Vamos alterar aqui agora a fatia de tempo. Então vou aumentar, colocar aqui no máximo, o parâmetro máximo que o simulador me permite, e volto aqui para a janela de log para ver o que aconteceu. Está parada a janela de log. Não, ela não está parada, simplesmente como eu aumentei a fatia de tempo, diminuiu a troca de contexto. Quanto maior a fatia de tempo, menor a troca de contexto entre os processos. Ou seja, um processo pode passar mais tempo no estado de execução, ele pode passar mais tempo sendo executado utilizando o processador. Consequentemente, o processo que está na vez, que está no estado de pronto, fica mais tempo ali aguardando, que é o que a gente pode olhar também aqui na janela de gerência de processador, de processos, aonde o estado de cada processo ele demora mais para se alternar em função de que eu tenho uma fatia de tempo bem maior configurada nesse exemplo de sistema operacional. Se eu reduzir novamente essa fatia de tempo, eu vou observar que a troca de contexto aumenta. Então, os processos ficam menos tempo em estado de execução e eles alternam mais entre o estado de pronto, entre o estado de execução, conforme mostra aí na janela de gerência de processo. Como a gente falou anteriormente, se eu clicar num processo qualquer aqui, vou clicar no primeiro, eu posso suspender esse processo. Então ele foi suspenso. Então eu tenho agora na fila em execução somente o processo de final 717. Eu posso prosseguir com esse processo, ele volta para o estado de execução, e eu posso finalizar esse processo. Então finalizei, ele desapareceu e agora eu fiquei apenas com um processo em estado de execução. E eu posso, obviamente, alterar a prioridade do processo, que inicialmente foi definido como prioridade 0, posso colocar prioridade 5, por exemplo, dou um OK. Embora nessa simulação não vai fazer nenhuma diferença, porque eu tenho apenas um processo em estado de execução. Então é isso que o exercício 4 pede, para que você observe o comportamento da janela de log à medida que você troca a fatia de tempo do sistema operacional
simulado. Então nós temos como síntese dessa aula prática número 1 que a gente consegue, por meio do simulador, observar o comportamento dos processos em execução, processos diferentes, processos do tipo CPU bound, processos do tipo IO bound. Nós conseguimos visualizar as informações do bloco de controle de processo, então eu consigo visualizar quais são as informações do contexto de software e quais são as informações do contexto de hardware. No caso do contexto de hardware são os registradores. Nós conseguimos observar as estatísticas dos processos em execução por meio da janela de estatísticas e conseguimos acompanhar o log de execução dos processos, toda a troca de contexto, toda a execução sendo registrada num arquivo de log. É isso que a gente mostra ali no simulador que nós vimos aí na aula prática de número 1. Então espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham gostado e pratiquem isso, façam isso no computador de vocês.